Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui neste domingo, adorando ao Senhor, e queremos dar louvores ao Senhor e prestar a Ele toda a honra e glória, porque Ele nos tem condicionado a isso, de estarmos na presença dEle, e que você possa, em nome de Jesus, neste dia, estar se sentindo ricamente abençoado, porque o Senhor já tem falado ao teu coração. E nesta noite nós queremos dizer para você que o Senhor está na tua vida, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está nos envolvendo para assim adorarmos ao nome dEle e nos chamando a todo momento para que nós não perdamos a certeza e a confiança que temos nele. Que o Senhor possa te abençoar, que neste momento você possa sincronizar junto conosco neste culto que está sendo ministrado, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido e exaltado. Que você se sinta ricamente abençoado, que você se sinta ricamente abraçado pelo Senhor, e que você possa estar preparado para juntos adorarmos ao nome dEle e engrandecermos ao seu santo e poderoso nome. Louvado seja o Senhor por tudo. Nós bendizemos a Ele e queremos nesta hora sim, já começarmos festejando, nos alegrando, com os louvores que iremos entoar, porque foi para isso que nós viemos aqui, adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle e dizer que Ele é o Deus de nossas vidas também, através da adoração. Vamos lá, queridos, vamos adorar o Senhor. Louvado seja Ele.
Esse hino que nós vamos cantar agora é um hino muito conhecido. Né? Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer,
Tão bom, né, queridos? Aleluia. Eu, particularmente, eu me sinto nas nuvens. Eu creio que Eric também, né? Eu acho que eu fui um pouco individualista, né, queridos? Nós nos sentimos nas nuvens, né, Eric? Adorando ao Senhor, né? E creio que você, querido, que está aí em casa, se sente da mesma, aleluia, nessa mesma essência que vem do Senhor, nesse mesmo prazer, queridos, de estar na presença dEle, aleluias. Aleluias, é tão bom estar na presença do Senhor, queridos. É tão bom estar na presença dEle. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós? O que seria de mim e de você, queridos, se não fosse o Senhor nas nossas vidas? E aí, o que seria de você sem Jesus na tua vida, meu irmão? Não é isso? Na família, né? Creio que o nosso pastor também, ele tem muito, nossos pastores, né, tem muito que agradecer ao Senhor. Os nossos irmãos aí que têm trabalhado para esta obra, né, continuar essa obra, dar seguimento. E louvamos a Deus, aleluia, porque muitos lá atrás, né, deram a sua medida, a sua melhor porção, e hoje nós estamos aqui. Não podemos esquecer de quem já passou por este lugar. Não podemos esquecer, queridos, daqueles que contribuíram para esta obra um dia. Mas precisamos hoje apoiarmos aqueles que estão aqui de mangas, né, arregaçadas, para fazer esta obra continuar. Nosso irmão Max, que está ali, ó, dedicado aqui junto conosco em fazer este trabalho. Você, querido, aleluia, que participa de algum ministério direta ou indiretamente, eu compartilho com você, querido, que acha que o seu trabalho é vão, mas eu garanto a você, não é vão. Não é vão, querido. Aquilo, olha o mínimo que você fizer por esta casa, por este lugar de adoração, este tabernáculo, este lugar onde nós nos reunimos. Deus se alegra, querido, com a sua integração. Não pense que aqui existe maior ou menor. Não existe, queridos, maior nem menor. Maior aqui é o Senhor. Maior aqui sobre todos nós é o Senhor. Mas a palavra também nos instrui, né, de que nós temos aqueles que nos ajudam, né, a designarmos as nossas funções, né, nos devidos lugares, né? Pastores, ministros, professores. Quantos não são aí? Não é, queridos? Vamos continuar contribuindo, amados, da melhor maneira que você puder, não é? Pessoalmente, fisicamente, financeiramente, que é importantíssimo para a manutenção da casa, né? Dos cuidados com aqueles que trabalham nesta casa. Porque o cuidado que eles têm, querido, com esta obra, é para que você se sinta cada dia mais confortável, para que o Senhor, aleluia, nunca venha perder credibilidade no teu coração. Você é uma bênção do Senhor, meu irmão, minha irmã, você é uma bênção do Senhor. Jovens, adolescentes, crianças que talvez nem entendam muito o que nós aqui queremos expressar nesta manhã. Todos nós temos uma porção de valor na vida ministerial que o Senhor convidou você para estar. Você tem sua porção de valor, queridos. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. Talvez você precisasse ouvir isto da parte do Senhor nesta noite. Em qualquer circunstância, em qualquer condição que você pode contribuir com a obra do Senhor, queridos, Deus jamais ele vai passar desapercebido. Jamais. Ah, mas eu me sinto ainda tão limitado, eu queria tanto isso, aquilo outro. Não se preocupe não, meu amado, minha amada. Ele, com certeza, aleluia,
está te moldando mais ainda para algo bem mais grande. Fica tranquilo. Agora não se acomoda no banco da igreja não, viu? Arregace a manga e venha trabalhar. Como eu já falei antes, o mínimo que você fizer pela obra do Senhor não é vão, porque é do Senhor. Amém? Vamos adorar Ele com mais um louvor. Viu, queridos? Iremos declarar. Se há esse vazio ainda dentro de você, eu queria dizer para você nesta manhã, convide Ele para saciar essa sede que está dentro de você. Este lugarzinho ainda que há e aberto, aleluia, que você vê que Ele precisa suprir esta necessidade, esse lugar é só do Senhor. E Ele vai suprir, queridos, porque Ele é quem sacia tudo nas nossas vidas, todo o nosso ser, no âmbito espiritual e no âmbito material também, queridos. Louvado seja o Senhor. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos, e o que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei, e já me vesti pra te encontrar. Eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo eu me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos, e o que eu mais quero é te tocar. Eu quero te tocar, Senhor. Eu espero por tua presença, de joias eu me adornei, e já me vesti para te encontrar. Oh, senti, Senhor, senti, eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo eu me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia
sede de ti. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me. Pois tenho fome, eu tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me. Pois tenho sede de ti. Sacia o teu povo, Senhor. Oh Deus, todas as manhãs, vem, Senhor, a partir do raiar do dia, saciar nossa fome de Deus por ti, Pai. Nos preenche, Senhor. Não permite que nós, aleluia, tenhamos um dia vazio, mas que nós possamos, Senhor, aleluia, estar com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz falando aos nossos corações, Pai. Vem, Senhor. Tu és o nosso Deus, mesmo com a nossa pequenez, Senhor. Quero convidar o pastor João agora, que você possa estar preparado para ouvir o que o Senhor tem para falar ao teu coração, queridos, através da palavra do Senhor neste momento. Louvado seja o Senhor. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesse culto de adoração, celebração ao seu nome, gostaríamos que todos pudessem participar com a gente agora, abrindo a palavra de Deus, porque a primeira igreja batista missionária aqui em Curadomum, Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, está cultuando ao Senhor. Sim, não é um culto presencial, é um culto online, oração, louvores e pregação da palavra de Deus. E você que está em sua casa, e quantos têm a oportunidade de nos ouvir através da internet, leia comigo. Vamos abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, do verso 1 até o verso 9. Naquele dia entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Quero ainda orar com você antes de ministrar a palavra de Deus. Pai bendito, rogamos a continuação da tua presença e da tua bênção em nossas vidas.
Quantos estão nesta hora nos ouvindo, que sejam, ó Deus, confortados seus corações, suas vidas, suas famílias, seus lares, tanto o pai como a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção. Santo Espírito da promessa, leva-nos neste momento a tua palavra, fala com a gente. Te oramos em nome de Jesus. Nós queremos nesta hora deste culto, nós queremos ministrar uma palavra, a palavra de Deus com o tema Deus, rocha que nos mantém firme. Deus, rocha que nos mantém firme. E a gente entende que é palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Por ser palavra de Deus, então nós somos confrontados com esse capítulo, uma vez que nos traz edificação, que nos traz consolação, que nos traz conforto. Então, foi o profeta Isaías. E o profeta Isaías, para a gente compreender, ele teve uma chamada. Se a gente observar aqui, no capítulo número 6, ele teve uma visão e o seu chamado. Foi no período do rei Uzias, quando então o texto diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: esta brasa tocou os meus lábios. As tuas iniquidades tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Ele disse ainda ao profeta Isaías, nesse momento de chamada: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. E ali nós, nesse capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a gente percebe isso. A gente percebe essa chamada. E foi um momento tremendo a vida do profeta, uma vez que ele estava orando. E ali ele teve a revelação de Deus, do seu chamado, e se disponibilizou aí. Isaías é considerado como o profeta messiânico, aquele que fez referência a Jesus, o Messias prometido, aquele que falou do ungido de Deus, aquele que conclamou o povo, as multidões, com voz de Deus como profeta, para que as pessoas viessem a crer no Messias prometido. É só a gente abrir o capítulo 53, antes dele ter vindo ao mundo, quando diz assim que ele era o Senhor Jesus, homem de dores e experimentado os trabalhos. Também ele falou sobre quando Jesus tomou forma humana por Deus, quando ele tomou forma humana. E lá no capítulo número 6, verso 9: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A mensagem do profeta Isaías
era uma mensagem messiânica sobre o Messias prometido. E aqui no capítulo de número 26, à luz desse tema que nós colocamos, que nós queremos refletir com a igreja, Deus, rocha que nos mantém firme. Sim, é um cântico que nos conduz ao exercício da fé. Sim, esse capítulo 26 é um cântico. E um cântico que nos conduz ao exercício da confiança, da fé. Também o profeta Isaías enfrentou muitas intempéries, trazendo como a palavra de Deus, como voz profeta, ali em Judá. Ele enfrentou muitas vicissitudes, muitas resistências, mas ele seguiu adiante, caminhando como profeta de Deus e trazendo a palavra de Deus. Nesta hora Deus está falando ao meu, ao seu, aos nossos corações, porque também o pregador não deixa de ser um profeta de Deus. O pastor, ele é um apacentador, mas ele também é aquele que é o mestre do ensino da palavra de Deus e aquele que traz a palavra de Deus como profecia para as nossas vidas, para os nossos corações. Sim, Isaías, quando profetizou aqui no capítulo de número 26, em forma de cântico, para embutir pelo poder de Deus fé no coração das pessoas. Ele vivenciava várias dessas experiências e ele fez ciência aquele que tem controle absoluto, aquele que governa absolutamente sobre o universo. E ele fala sobre esse Deus grandioso que também está conosco nesta hora. Então esse capítulo nos traz algumas dimensões dessa confiança em Deus. E a primeira dimensão é que ele fala-nos que o Senhor, ele não se abala por nada. Nós somos seres abaláveis, mas Deus não se abala por nada, porque Ele é Deus. Quer o homem queira ou não, Ele é Deus. Se a gente lê o verso de número 4, quando então o profeta Isaías, ele em forma de cântico, desse cântico de confiança, ele disse: confiem sempre no Senhor. Não é só por um momento, não é por causa de uma circunstância, não é por um período, mas a confiança deve ser sempre. E o texto diz assim: confiem sempre no Senhor. Está aqui o verso de número 4. Sabe por quê? Porque Ele é uma rocha. Diz o texto: porque o Senhor Deus é uma rocha, é uma eterna. Sim, o Senhor Deus é uma rocha eterna. Por isso eu te convido a você continuar confiando no Senhor, confiando em Deus. Ele é o Deus que é de eternidade a eternidade. Ele é o eu sou. Sim, o Deus Altíssimo, aquele que governa o universo. Essa é a primeira dimensão. Sim, que esse capítulo nos traz nessa confiança em Deus. Que o teu Deus, meu irmão, minha irmã, que o teu Deus, igreja do Senhor, enquanto nos ouve nesta hora, esse Deus é uma rocha eterna. Quando a gente fala de rocha, a gente fala de uma grande pedra, não é? Que é fincada do solo dessa terra e não se abala por nada. Assim, aqueles que confiam em Deus, eles também são como uma rocha que não se abala, mesmo enfrentando pandemias, mesmo enfrentando diante de fenômenos da natureza, terremotos, maremotos, vulcões, ele vai em frente. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós precisamos prosseguir pelo alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus, escrevendo a Timóteo, ele disse: estou sendo oferecido como libação, eu estou concluindo a minha missão, meu ministério, mas a minha fé está inabalável. É assim que a gente deve seguir. A segunda dimensão que esse capítulo nos traz, dessa confiança em Deus, é que o orgulho e soberba não permanecem em pé. Por isso que o soberbo, orgulhoso, precede a ruína. Então, aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, não permanecerá em pé. Se a gente ler o verso número 5, diz assim: ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. Esse é derribado até o pó. Então seja orgulhoso, seja soberbo. Mas a igreja não foi conclamada, chamada por Deus. Ao contrário, a igreja do Senhor é a coluna e baluarte da verdade, desde a nossa conversão. Se não somos daqueles, como aqueles que se orgulham, que se ensoberbecem, por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do QI elevado. Não! Somos daqueles que acredita, que confia em Deus e caminha essa caminhada de fé, superando os vendavais contrários quando chega. A terceira dimensão dessa caminhada de confiança e a dimensão que nos fala sobre esperança. Esperança e a justiça. Essa esperança e a justiça está aqui escrito no capítulo número 26, versos 7 e 8. É só a gente observar que a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo, porque nós temos Deus que é justiça nossa. Mas além de justiça, também a dimensão nos leva dessa compreensão de caminhada de fé, de confiança. Fala sobre a esperança. O texto diz assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, e no teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo diz que há um tripé de vida cristã que deve ser a vida diária de cada um de nós. E quantos venham a crer no nome de Jesus? Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: permanece a fé, a esperança e o amor. Sim, o capítulo de número 26 do livro do profeta Isaías fala-nos sobre essas dimensões, e nós pelo menos queremos refletir, e já estamos quase encerrando esse momento de culto, a quarta dimensão. E só para relembrar, a primeira dimensão fala-nos que o Senhor é aquele Deus que não se abala por nada, porque tudo veio de Deus. Em um segundo lugar, que o orgulho e soberba não permanecem em pé. Em terceiro lugar, fala-nos sobre a esperança e a justiça. Se em quarto lugar, Isaías também procura trazer a importância desta busca diária a Deus. E aqui nós enxergamos no verso de número 9, quando então o salmista, não o salmista, mas o profeta Isaías, ele disse: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Coisa boa é buscar a Deus ansiosamente. Lembra de Davi? Aqui é o profeta Isaías, mas lembra de Davi, um dos seus salmos, que disse assim: assim como o cervo vai em busca da água no período de escassez, de sequidão, assim a minha alma tem sede de Deus. Isaías procura trazer
através dessa palavra profética do seu livro, no verso 9. E ele diz assim: eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Sabe por que há tanto estremecimento no mundo? É porque há muitos ímpios governando no mundo. Mas quando a justiça de Deus adentra ao coração, e quando há pessoas que buscam a Deus ansiosamente, a palavra diz que os moradores do mundo aprendem essa justiça de Deus, que é remetida ao coração do homem que crê no seu nome. E por que não citar ainda a quinta dimensão? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão. Por que não repetir para a gente encerrar? A primeira fala-nos que o Senhor é inabalável, que o orgulho e soberba não permanecerá em pé, que a esperança e a justiça devem fazer parte da vida do ser humano. E essa busca por Deus deve ser constante. Mas a quinta dimensão fala-nos sobre salvação e perfeita paz. De propósito, eu deixei 2 versículos. Foi propositadamente na mensagem desta noite. Se a gente observar o verso de número 1 e 3 do capítulo 26 do livro do profeta Isaías, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Observem, a salvação é posta como muralha e defesa. E o verso 3: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Te convido a continuar confiando em Deus, porque a salvação da parte de Deus, e essa salvação está em Cristo Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. A própria Escritura fala-nos de Jesus, e está escrito pela palavra de Deus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus nos diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Sim, a quinta dimensão fala-nos sobre essa salvação e essa paz que é real. Conservarás em perfeita paz. E a salvação foi posta por Deus como muralha de defesa. Quer alcançar a vida eterna, a salvação, quer desfrutar dessa paz. Alguns que estejam afastados, outros que estão tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, é hora de arrependimento. Porque se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. O profeta Isaías, ele vivenciou essa experiência diária nessa relação com Deus e desfrutava não apenas da salvação, mas dessa paz que é real, que é verdadeira. Que o Senhor nos abençoe. Nós ouviremos mais um cântico de louvor a Deus, e nesse cântico de louvor a Deus, ouvindo os nossos queridos irmãos Diácono Edivaldo e o nosso irmão Eric. E então, nesse canto de louvor a Deus, após o cântico, nós teremos então algumas comunicações e teremos também, em nome de Jesus,
a oração final. Depois eu quero abençoar a sua vida e a sua família. Enquanto ele está se organizando no violão, quero fazer referência ao falecimento de do pai de duas irmãs que compõem essa igreja. A sua esposa, nossa irmã Rosângela, e sua filha Bércia, que fazem parte desse rebanho, e tiveram a perda do seu ente querido, o nosso irmão Moacir, que foi regente lá atrás do coro dessa igreja. Então nós devemos orar também nesta hora de culto. Nós devemos orar pela família enlutada. Eu acredito que eles estão ouvindo essa palavra de Deus, essa comunicação e esse culto, e eu tenho certeza que o Senhor é aquele que conforta, que consola os corações. Claro que nós vamos orar pela nossa irmã Valéria, esposa do nosso irmão Ricardo, e pela sua família, para Deus continuar abençoando, para que a nossa irmã Valéria possa retornar à sua casa, à sua família. Vamos estar intercedendo por outros que estão enfrentando problemas de saúde, por aqueles que perderam entes queridos, por aqueles que estão enfrentando um momento de perda, de luto, porque Deus é Deus que nos mantém firme a despeito de quaisquer momentos ou situações. Vamos ouvir esse louvor a Deus. Com Deus Altíssimo.
poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ai, que nome! A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse nome é um nome extraordinariamente excelente, e nós temos o privilégio de orar ao Pai Celestial no nome de Jesus, e a gente crê que a obra de Deus é realizada, vidas são libertas, vidas são resgatadas das trevas para a luz, da religiosidade, do ceticismo para a verdade absoluta que está em Jesus, como Filho de Deus, o Messias prometido, o nosso Salvador. Nós vamos agora encerrar este culto, mas antes eu quero trazer as comunicações, os avisos. É que nós precisamos orar pela nossa irmã Valéria, que está internada. Precisamos orar pela família enlutada, porque houve um falecimento do nosso irmão Moacir, está nos braços do Pai, descansou de suas obras. Mas as comunicações é que amanhã, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 22, quero salientar que teremos a liberação por parte da autoridade constituída do Estado de Pernambuco, o governador, e foi flexibilizado 30% da membresia que compõe a nossa igreja. Por isso que nós teremos no domingo pela manhã 2 cultos. Nós teremos o culto pela manhã de 9 até as 10h20, e o segundo culto vai de 10h20, que na realidade é 20 minutos, na realidade é 1 hora em cada culto. Iniciaremos de 9 até as 10, 20 minutos para para a gente fazer a higiene, não é? Valeu, Diácono Edivaldo, para a gente fazer a higiene dos bancos. E uma outra coisa, o segundo culto será de 10h20 até as 11h20. Venha, meu irmão, minha irmã. Então, você que tem menos de 60 anos de idade, e as crianças de 10 anos para cima poderão participar, por isso que é necessário e importante que você faça a sua agenda. Agende com a secretaria da igreja, através do ministério que você faz parte, ministério masculino, feminino, jovens e adolescentes. À noite também teremos 2 cultos, porque o número de irmãos que estarão participando em cada culto será no total, de cada culto, no total de 50 irmãos. Então, teremos 2 cultos pela manhã e 2 cultos à noite. O primeiro culto à noite terá seu início a partir das 18 horas, e o segundo culto de 19h20 até às 20h20. Então, essas são as informações que nós precisaríamos trazer para a igreja. E você que deseja nos fazer uma visita, não está longe de você fazer, mas poderá ser feita uma agenda através da secretaria e do ministério, os vários ministérios que compõem essa igreja. Nós vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas frontes, mas eu não posso deixar de expressar nossa gratidão em palavras conclusivas ao Diácono Edivaldo, ao nosso irmão Max e ao nosso irmão Érico, que estiveram, então, juntamente com o Diácono Amadeu, envolvidos nessa programação para a glória do nome do Senhor. Nós agradecemos também aqueles que têm continuadamente contribuído com a obra de Deus, com oração, com a presença, com a área então dos dízimos, para que haja mantimento na sua casa. E nós louvamos a Deus e agradecemos a vida e a compreensão e a disponibilidade e a mordomia de cada membro e congregado dessa igreja.
Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Estamos agora encerrando esse culto online que tem chegado a muitas vidas, a muitos corações. Queremos pedir que nos dê graça, sabedoria, conforte os corações, aquela família enlutada, daquele, o nosso irmão Moacir, que partiu, descansou de suas obras. Queremos te rogar também pela vida da irmã Valéria, fortalece o seu organismo, para que ela retorne à sua casa, retorne à sua família. E quantos estão, ó Deus, enfrentando um problema de doença, manifesta o teu poder de cura, de restabelecimento. Queremos interceder por aqueles que perderam entes queridos. Queremos rogar, ó Deus, que o Senhor continue estendendo a sua mão de poder para trazer paz, para trazer conforto, alegria, ânimo e essa confiança que o Senhor nos traz através da sua palavra para a gente seguir adiante. Nós intercedemos pelo Brasil, intercedemos pelo presidente da República, sua equipe de governo, intercedemos pelas autoridades para que busque a Deus, para que tenha uma experiência com Jesus. Queremos rogar também, ó Deus, que o Senhor faça recuar essa pandemia no mundo todo, porque trouxe muita tristeza, porque deprimiu muitos corações. Mas se crer no Senhor, a palavra diz que tudo é possível ao que crer. Queremos rogar pela vida dos pastores desse ministério, corpo de diaconal, liderança, cada irmão e irmã e respectivas famílias. Nós te oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja presente na vida da igreja, hoje e sempre. Amém.